Vamos seguir então, pessoal, porque olha só, a gente teve uma nova pesquisa sobre a aprovação do governo Lula. Agora ele está liderando os cenários eleitorais em 2026 e a aprovação chegou a 51,2%. Como a gente pode ver aí no gráfico, olha só, a gente está com 48,8% de Lula e 41,3% Bolsonaro. Outros candidatos também, Ciro Gomes com 3%, Simone Tebet com 2,3%. Então, a gente está vendo cada dia mais, cada semana, essas pesquisas que estão aparecendo. Aí um outro gráfico, intenção de voto para o presidente no segundo turno, Lula com 52%, Tarcísio com 44% e outros candidatos também. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu convido de volta a nossa analista política, Basília Rodrigues. Basília, esse novo cenário aí, o que mostra agora, né, essa nova pesquisa de hoje? Será que tem muito a ver também com esse diálogo que possivelmente vai ter no domingo com Donald Trump? Qual é a sua opinião quanto a isso? Ótima pergunta, Gabriela. Pois é, o que mostra essa pesquisa? Que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence em todos os cenários, independentemente de turno, independentemente de opositor também. Então, se ele for à disputa nas urnas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, ou contra o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que já declarou que não vai se lançar ao Planalto e sim persistir ali na sua reeleição a São Paulo, mas vai que mude. Mesmo que isso aconteça, Lula venceria. É o que apontam os dados da pesquisa Atlas Intel, que é importante a gente destacar, foi um dos levantamentos, um dos estudos que mais acertaram a perspectiva de vitória nas eleições de 2022, quando houve aquele confronto acirrado entre Lula e Bolsonaro, né, com uma vitória do presidente por apenas 2 milhões de votos. Veja que a Atlas Intel, diversas pesquisas, institutos prosperaram naquela ocasião fazendo levantamentos de dados, mas nem todos acertaram ou nem todos foram assim mais exatos, né, no direcionamento de quem venceria aquelas eleições. Então, todas as atenções voltadas para essa pesquisa de momento, porque se o Atlas acertou lá atrás, há chances de agora ele estar mais perto também da verdade, né, da informação mais correta, tangível do que o brasileiro está pensando no atual momento. É Lula vencendo em todos os cenários. Claro que a notícia é um deleite para o Palácio do Planalto, mas isso não significa céu de brigadeiro, porque essa vitória de Lula, ela não ocorre em larga vantagem, a depender do candidato que se coloca como seu principal opositor. A gente vai entrevistar daqui a pouco, né, um representante dessa pesquisa que poderá detalhar ainda mais as questões conexas à metodologia, o que significam esses dados, mas eu gostaria de destacar aqui um outro momento da pesquisa em que é perguntado ao brasileiro sobre a aprovação pessoal do presidente Lula. Então, para além da pergunta em quem você votaria em 2026, os entrevistados também foram perguntados sobre o desempenho do governo, o desempenho do presidente Lula em seu terceiro mandato. E aí, o nível de pessoas que diz aprovar e que afirma não gostar desse governo é muito próximo. A gente está falando de 51,2% dos eleitores brasileiros dizendo que aprovam, 51%, portanto, e 48% dizendo que desaprovam. É claro que a boa notícia já chegou para o governo. Tem mais pessoas aprovando do que desaprovando, mas a distância dos números, ela é pequena. Quando observado um presidente da República em sua terceira experiência no comando do país, um dos líderes políticos mais conhecidos em todo o Brasil. Então, há muitos que gostam e aqueles que desgostam do atual governo e do atual presidente. Isso impõe um desafio para o Palácio do Planalto, ou seja, ampliar
esta vitória de Lula e também a percepção positiva dos brasileiros sobre o governo que já está aí acontecendo. É claro que a gente não sabe quem vai ser eleito em outubro do ano que vem, mas se o governo conseguir alcançar a reeleição, esta vai ser uma resposta do brasileiro sobre o mandato ou o governo que está acontecendo agora. Por isso que as eleições são no ano que vem, mas as estratégias, as ações do governo precisam ser medidas no detalhe agora mesmo, porque isso pode levar uma energia, uma imagem diferente do presidente, de seu governo, ao eleitor brasileiro e fazer total diferença no ano que vem, na hora desse encontro ali cara a cara do brasileiro e as urnas eletrônicas. Não à toa o governo ainda está fazendo mudanças em seu time de primeiro escalão, né? Antes de 2025 acabar, colocou Guilherme Boulos, agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, para falar mais com os movimentos sociais, novas ações na área de comunicação, mais moderninhas, né, ali na internet, usando uma linguagem mais fácil, mais acessível, mais próxima dos jovens. Isso também a gente tem que prestar atenção. E respondendo diretamente a sua pergunta sobre será que esses números têm a ver com o encontro de Lula e Trump no domingo? Também pode ser colocado como um fator a ser analisado nesta equação. Por quê? A dobradinha, né, a dobradinha Brasil-Estados Unidos, que parecia ter estagnado ou indo para os seus piores capítulos, teve uma nova perspectiva a partir dos erros na condução do deputado federal Eduardo Bolsonaro, de seu pai Jair Bolsonaro, fazendo até mesmo com que surgisse uma inesperada aproximação de Lula e Trump, em que o presidente americano afirmou por mais de uma vez que rolou uma química com Lula. Para aliados do governo e até opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que aconteceu com o tarifaço, a reaproximação de Brasil e Estados Unidos, serviram mesmo como um presente para o governo Lula. Pois é, Basília, e sobre essa questão da oposição, como que você está enxergando também esse posicionamento, né? Após essa conversa de Lula com Trump, o que você tem visto da oposição? É hora deles ficarem com medo, realmente deles atacarem ou agirem para tentar mostrar que eles realmente devem ali subir para revirar o jogo? Quem é Lula não deixará de ser Lula, quem é Bolsonaro também não deixará de ser o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que a gente tem dois grupos muito bem pavimentados, né? Já convertidos. Quem é Lula vota em Lula, quem é Bolsonaro vota em Bolsonaro. Mas quem vai vencer então as eleições de 2026? Quem conseguir chegar mais no centro? Quem atrair esse eleitor que está em dúvida? O eleitor que ainda não tem um candidato, que sabe que se olhar para o campo governista, hoje o candidato é Lula. Mas se olhar para o campo opositor, o do centro-direita, lá tem uma pulverização de candidatos. E quando tem candidato demais, então não tem definição, né? Quem vai ser o candidato do lado da direita? Quem vai ser o principal concorrente no embate com o atual incumbente do cargo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Nos últimos dias, a gente viu chegar ao PSDB o ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele que já concorreu 4 vezes à presidência da República, não descarta em seu íntimo, e tem dito também em seus interlocutores, alçar novamente voos ou uma tentativa de voo ao Palácio do Planalto. Tem gente que diz, é melhor ele ir para o Senado ou concorrer novamente ao governo do Ceará do que dar com a cara na porta das urnas para a presidência da República. Mas sempre tem aquela mosca azul, a gente costuma chamar assim, quando ela pica e faz com que o político sinta-se poderoso, sinta-se ousado, corajoso, para poder se lançar a uma disputa mais pesada e difícil como esta para a presidência da República. Aí eu estou colocando o Ciro Gomes como um exemplo de candidato de oposição que poderá rivalizar a convicção, o interesse do eleitorado contra o presidente Lula nas eleições de 2026. A gente ainda não sabe.
hoje, ponto positivo para o governo, ele realmente sai feliz do resultado dessas pesquisas, mas como disse anteriormente, não é céu de brigadeiro, isso não significa jogo vencido. Tem mais de um ano aí pela frente para a gente saber. Tem um ano aí pela frente para a gente saber exatamente quem vai vencer os próximos 4 anos de gestão do Brasil. Até porque tem esse quantitativo que desaprova ainda, né? Esses mais de 48%. Então, um desafio agora é tentar conquistar essa parte da desaprovação para ficar ali com um respirinho e conseguir, com mais folga, tentar, então, essa reeleição, né? O que você acha? E uma das razões disso é porque é uma pessoa muito conhecida. O presidente Lula, há décadas na história brasileira, na política brasileira, desde a época da militância sindical, à presidência da República. Então, há quem ame e há quem odeie o presidente Lula, assim também como acontece com outros grandes líderes mundiais e até aqui também no Brasil. O mesmo vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não à toa ele perdeu as eleições de 2022. Isso é um dado importante das pesquisas eleitorais. Quanto mais conhecido o político, ele tem mais votos, mas também o índice de rejeição dele tende a ser significativo. Muitas vezes nessas disputas, e 2022 foi uma confirmação disso, a concorrência não é por quem é mais votado. A concorrência acaba sendo por quem é menos odiado. Então, vence não aquele preferido do eleitorado necessariamente, mas aquele que carregou consigo, com a sua história, com a sua imagem, menos resistências. Então, Lula tem que cuidar aí do seu índice de rejeição, de desaprovação, tem que melhorar? Tem. Mas ele também sabe que do outro lado há resistências que ele pode utilizar como votos favoráveis para si. A questão é essa, é transformar a rejeição em voto, e isso é um grande desafio. Basília, vou convidar agora então o Yuri Sanches, ele que é diretor de risco político do Atlas Intel, responsável por essa pesquisa. Ele vai conversar um pouquinho agora com a gente. Yuri, muito bem-vindo. Eu estava lendo aqui, foram 4 dias de pesquisa, né? Do dia 15 até o dia 19 de outubro, entrevistando essas pessoas. E o que mais vocês perceberam sobre essa opinião que fez com que tivesse essa alta na aprovação do governo Lula? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Brasília. Oi. Acho que a análise da Brasília foi perfeita, assim, muito pertinente nos tópicos, né, que ela tinha levantado. A gente vê nessa pesquisa um cenário que é similar, de certo ponto, ao que a gente viu em setembro, que é um cenário em que Lula vive um momento que é positivo, embora não seja um céu de brigadeiro, como a Brasília bem tinha pontuado. O que isso significa? Alguns elementos contribuem para isso, né? Ainda tem o elemento de desempenho da economia, né? Vários dados econômicos, vários indicadores econômicos têm estado numa linha positiva para o governo. O desemprego, a inflação, que embora esteja um pouco acima do teto da meta, ela está controlada. E além disso, a gente tem uma pauta propositiva do governo, né, importante, com medidas que Lula, inclusive, tinha feito como promessa de campanha, a aprovação da isenção do IR, né, na Câmara dos Deputados de forma unânime. Foi uma vitória para o governo bastante importante que precisa ser consolidada agora no Senado. Mas há um nível de aprovação e de apoio, né, a algumas medidas que o governo vem tomando que ajuda nessa percepção de que o governo ele tem trabalhado de uma forma um tanto mais propositiva, né, em termos de pautas, ou seja, a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. Outros tópicos, como, por exemplo, a distribuição de bujão de gás para famílias de baixa renda, descontos na conta de luz dessas famílias também, uma proposta, né, que visa baratear o custo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, acabando com a exigência de fazer uma autoescola. Então, existem diversos elementos em termos de propostas que acabam trazendo essa percepção de que há algo sendo feito. Parte disso também está, né, dessa responsabilidade com uma melhor calibragem da comunicação, como a Brasília também tinha apontado. Então, uma comunicação que tem sido mais assertiva
na defesa dos tópicos que são caros ao governo, justiça tributária, né, o combate à desigualdade, enfim. Então, tem vários elementos que têm conseguido ter uma ressonância maior com a sociedade. Além disso, acho que o outro tópico que eu pontuaria como um outro elemento importante para esse desempenho favorável ao governo é uma espécie de desorganização no campo da oposição. E aí a gente fala do campo da oposição bolsonarista, mas também daquela parcela de parlamentares, né, do Congresso Nacional, especialmente do Centrão, que não necessariamente estão sempre com o governo e têm, na verdade, estado cada vez mais a parte daquilo que o governo propõe em termos de votação, que recentemente tinham sido a votação de medidas que eram bastante impopulares, né? O aumento do número de deputados, o aumento do fundo eleitoral, de emendas parlamentares, todas essas pautas, essas propostas, em contraste com as pautas que o governo traz, acabaram ficando na memória do brasileiro uma perspectiva mais positiva para o que o governo tem trazido do que o que a oposição, do que o Congresso tem trabalhado. Não à toa há o esforço de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, em buscar melhorar essa imagem dos parlamentares, né, do Congresso, especialmente da Câmara, com vários tipos de iniciativas, com votação de pautas prioritárias que tenham a pular e também um contrato para tentar melhorar a imagem do Congresso diante da população. A gente pode resumir a pesquisa dizendo que se as eleições fossem hoje, Lula venceria. Mas também, como falta um ano aí para frente, a gente pode dizer, fiquem de olho no jogo, né, que novidades poderão acontecer. E eu queria que o senhor falasse para nós e o nosso público sobre quem tem mais chances, quem é mais competitivo de acordo com as pesquisas no campo opositor ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aí eu estou falando dos candidatos que realmente podem ser candidatos, quem realmente pode ser eleito presidente do Brasil, porque aqui tem na lista o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, Tarcísio Freitas, que disse que vai para o governo de São Paulo, que não concorreria ao Palácio do Planalto. Ciro Gomes é citado em um dos recortes, mas ele também disse que ainda está em dúvida, que pode ir governo, local, Senado. A Simone Tebet é ministra do Lula e parece mais caminhar ao lado do que contra o presidente da República. Então, dentro desse jogo, eu sei que tem outros governadores listados, quem hoje seria o candidato mais competitivo do lado da direita e opositor a Lula? Perfeito, Basília. Sendo bem direto, respondendo a sua pergunta, aquele que está melhor posicionado, ou seja, que consegue atrair um tamanho de base eleitoral maior nesse momento, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele tem mantido um piso alto, né, ou seja, um mínimo de intenção de voto, que é relativamente alto, especialmente em comparação com os demais postulantes, né, a vencer o presidente Lula na eleição do ano que vem. Esse teto, esse piso, né, alto, é um piso de cerca de 30% das intenções de voto. Já chegou a 35%, hoje está na casa de 30%, mas justamente a gente vê que Tarcísio, ele parece ter dado um pé atrás, né? Ele disse que não está com foco, né, no governo de São Paulo, teve diversos elementos complicados, né, de desgaste, especialmente com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deputado federal. Então, teve uma série de desgastes que anteciparam um pouco essa entrada dele como um candidato oficial representando o bolsonarismo, que fizeram ele olhar um pouco pela prudência e dar um passo para trás e voltar, né, a atenção dele para o governo de São Paulo, que é onde ele também está muito bem posicionado para a reeleição. Então, em termos práticos, o candidato que estaria melhor colocado para disputar essa eleição com Lula, ao menos num primeiro turno, seria Tarcísio. Mas quando a gente fala de outros potenciais candidatos, a gente pode falar, né, da Michelle Bolsonaro, que hoje tem uma chance menor também de ser candidata, que não chega aos 30%, pelo menos nesse momento, está com 26% das intenções de voto, já chegou a 30%, por conta principalmente da associação com o Jair Bolsonaro, né, sendo esposa dele. Mas hoje ela está num patamar abaixo de Tarcísio.
Quando a gente fala de outros postulantes, né, especialmente governadores da direita, atualmente, Ronaldo Caiado é aquele que está melhor posicionado em termos de números no primeiro turno. Então, tem um cenário em que a gente não coloca nem Michele Bolsonaro, nem Tarcísio. Então, sem nenhum nome que teria um vínculo muito claro com o bolsonarismo. E nesse cenário, ele é quem está à frente, né, atrás de Lula, que lidera com 51% das intenções de voto, mas à frente dos demais, com cerca de 15%, seguido por um empate, com cerca de 10%, de Romeu Zema, governador de Minas, e também Ratinho Júnior. Então, é uma corrida que, como a Brasília também tinha bem pontuado, a gente olha para a aprovação do presidente, a gente vê que tem cerca de 51% das intenções de voto, e é basicamente o que ele consegue em termos eleitorais, no primeiro e no segundo turno, quando a gente faz os cenários, né, com diferentes candidatos. Só que aí existe 48% que desaprova o desempenho do governo, mas não há nenhum candidato nesse momento que atraia esse volume de votos, de 48% das intenções de voto. O que isso demonstra? Que o campo do governo, do oficialismo, do presidente Lula, ele já está mais bem consolidado em termos de quem é o candidato, qual é a pauta e qual é o que a gente está levando a campo como proposta. Agora, essa desorganização no campo oposicionista, seja bolsonarista ou um campo de direita que não é bolsonarista, essa desorganização, essa falta de clareza de quem vai ser o candidato, qual vai ser a pauta prioritária, de que forma você vai fazer embate com o governo, né? É para um campo de pauta, é para um campo de costumes. Existe ainda uma confusão que se traduz nessa dispersão do eleitorado em diversos candidatos, de uma falta de clareza. Então, por isso, existe essa fragmentação da oposição, apesar de, a nível de aprovação, a aprovação do governo está melhor, como a gente bem pontuou aqui, e majoritária, mas ainda existe uma parcela considerável da população que estaria aberta a uma disputa, né, a nível eleitoral, mas que essa desorganização acaba atrapalhando a conquista desse eleitorado. E Yuri, essa desaprovação de mais de 48%, então tem que ser trabalhada, né, como a gente disse, pelo governo Lula e pelo que vocês percebem em todas as análises nessa pesquisa, o que o governo precisaria fazer para tentar conquistar esses 48%, né, parte dele? É uma tarefa bastante complexa. A gente tem um cenário de uma certa cristalização das preferências políticas, ideológicas. Então, o espaço, né, que a gente tem entre aqueles que dizem não ser nem petistas, nem bolsonaristas, a gente também faz uma medição que busca olhar, olha, eu não sou bolsonarista, mas eu sou antipetista. Ou não sou petista, mas eu sou antibolsonarista. Então, entre a parcela da população que estaria um pouco mais alheia a essas classificações ideológicas ou políticas, sobra cerca de 10% do eleitorado, algo nessa faixa. Né? Porque ainda que você diga que você não é bolsonarista, mas você é antipetista, existe uma inclinação de potencialmente votar contra o governo Lula, né, numa eleição, ainda que você não seja bolsonarista, por assim dizer. Então, a parcela dos que se colocam bastante alheios é de 100%. Ainda assim, o governo, me parece, né, que nesse momento tem agido com as pautas prioritárias que tem proposto, mas também na reação ao que tem acontecido em termos de conjuntura nacional, mas internacionalmente, e aí eu me refiro especialmente à relação com os Estados Unidos, com Donald Trump, o governo tem reagido de uma forma que tem sido prolífica, tem demonstrado que resultados positivos têm saído e pesquisas prévias que nós temos conduzido também têm dado essa noção de que a população tem visto que a forma como o governo Lula reagiu a essa interação com o governo dos Estados Unidos foi positiva e tem sido, né, tem trazido resultados positivos, se não palpáveis 100% ainda em termos práticos, né, em termos das sanções. Então, conquistar esse eleitorado vai muito por adotar uma postura que não seja vista como extremamente ideológica, anti-americana, no que se trata aos Estados Unidos, mas ainda assim fazer uma diferenciação com o Congresso Nacional, por exemplo, em termos de pautas que são prioritárias para o governo e que muitas vezes não recebem a atenção do Congresso.
O governo não tem maioria no Congresso, então precisaria, de certa forma, de tornar clara esse desafio para a população. Até aqui o governo tem sido bem sucedido em traduzir isso, né? Então, é difícil conquistar essa parcela do eleitorado. Então, a depender da conjuntura no ano que vem, é uma eleição que ainda está aberta. Não é uma conjuntura que está cristalizada, que vai permanecer igual em outubro do ano que vem. Então, com muita cautela, acho que tem que ser navegado, porque ainda tem bastante coisa para acontecer até lá. Yuri, eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você sobre os nomes que a gente poderá encontrar nas urnas no ano que vem, mas você acabou de falar uma coisa que me chamou muita atenção, então eu não tenho como passar aqui sem questionar a respeito disso também. Então quer dizer que os estudos do Atlas Intel mostram que a população, nem Lula, nem Bolsonaro, nem anti-Lula, nem anti-Bolsonaro, calcula 10%, é isso? Que seriam assim, os alheios ou neutros, ou no mínimo pessoas sem grupo de WhatsApp de estimação, né? Porque hoje todo mundo diz ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ou você é contra um ou você é contra o outro. Então existe essa pessoa totalmente neutra no Brasil e vocês calculam que são 10% do eleitorado? Sim, é uma parcela pequena do eleitorado, mas ela é relevante para decidir uma eleição apertada, né? Como é o que a gente tem visto em termos de contexto nos últimos anos. Quando a gente, de forma geral, o que se pensa é que existe um terço que se coloca como petista, um terço como bolsonarista, e aí sobraria outro terço, 30%, que estaria ali apto a ser disputado. Só que, na verdade, boa parte da população tem preferências, ou também pegando um pouco uma linha de argumento que você trouxe, muito bem, Basília, é que é se mover por rejeição. Então, eu posso não gostar de determinado candidato, mas a minha rejeição por outro que se apresenta, ela é maior. E aí isso vai fazer eu pautar a minha decisão. Então, essa parcela do eleitorado que estaria um pouco mais alheia a essas disputas e talvez um pouco mais aberta a depender da forma que você se aproxima, que você se comunica com eles, né? Seria, a gente calcula em torno de 10% da população. E ela não está tão solidificada claramente em termos de qual é o perfil dessa população, em termos é mais homem, é mais mulher. Tem um perfil que parte dele é uma escolaridade mediana, um perfil que é de classe C, mas assim, a gente não consegue, nesse momento, também fechar muito bem quem é esse grupo particularmente em termos demográficos, para sugerir, olha, essa estratégia de campanha vencedora, porque esse grupo é homogêneo. Ele não é tão homogêneo assim, mas ele existe. Depois, fora do ar, né, depois do jornal, eu queria trocar mensagem com você para ter acesso a essa lâmina, né, esse recorte da pesquisa, porque eu acho que cabem aí boas análises, né, dizer que tem esses nem nada mesmo, né, e que apesar de serem 10%, se isso se repetir, de fato, nas eleições de 2026, pode ser um grupo decisivo, né? Levando em consideração a disputa acirrada, né? A disputa pelo detalhe, o voto a voto, para saber quem vai vencer as próximas eleições. Agora, Yuri, se me permite a minha pergunta mesmo sobre os nomes que estarão nas urnas. A gente tem visto repetidas vezes aparecerem os nomes de governadores, você citou aí Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Goiás, como opções para a oposição. Tem a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem o Ciro Gomes, que diz que tá, não tá, enfim. Você consegue prever ou já está vendo aí nos registros das suas pesquisas outros nomes surgindo como possíveis candidatos da direita ou do centro? Nesse momento, acho que ainda não. Nesse momento, a gente tem monitorado diversos nomes, mas nenhum que se destaque de uma forma capaz de quebrar um pouco esse limite, né, que existe a desorganização. Por exemplo, nós temos Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas um governador de direita também. Talvez o Eduardo Leite ele se destaque porque, apesar dos números num primeiro turno e num segundo turno, ele ser um pouco menor do que o de outros governadores que a gente tem medido, né, na competitividade interna e contra, né, entre os outros governadores de direita, entre os outros candidatos de primeiro turno,
há um potencial aí que é um nível de desconhecimento, mas também um perfil que é um tanto quanto um pouco mais, digamos assim, moderado do que os outros governadores que se apresentaram. Por exemplo, ele é o único que disse que na verdade, que não se comprometeu a dar um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso fosse eleito. Ele se posiciona contra a polarização. Isso pode acabar gerando para ele um saldo que, em um eventual segundo turno, ele possa converter aquele, com base em rejeições, possa converter uma parcela do eleitorado que é interessante. Mas ainda assim, o desafio de atores, né, de políticos como ele, é justamente conseguir se viabilizar em um primeiro turno que é bastante disputado. Se a gente for pegar como um exemplo, por exemplo, as eleições de São Paulo, municipais, a gente viu que existe um perfil de candidato que a gente poderia ficar de olho aí, que é um candidato como Pablo Marçal, por exemplo, que é um perfil um pouco mais disruptivo, né? E aí esse tipo de perfil de candidato, ele consegue, de certa forma, se comunicar com aquela pessoa que é apolítica, que não gosta da política, não gosta de político, tem rejeições altas para a própria classe política mesmo, né? E aí ele traz de uma forma de comunicação que é bastante popular, que é bastante disruptiva e contra antissistema, né? Esse tipo de candidato pode ser que traga um fator novo. Porque antes do processo eleitoral, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo, Paulo Marçal ainda estava bem baixo. Mas quando chega a debates eleitorais, por exemplo, que aí ele aparece, a exposição dele aumenta de uma forma maior, de uma forma em outra escala, né, além da internet, mas também através de meios tradicionais como a televisão, causa um fato novo, há uma disrupção entre as disputas políticas e eleitorais em termos de debate, ele de certa forma monopolizou a pauta durante o período, né, de debate, de primeiro turno, e esse é um fato novo que é interessante de ser monitorado para caso surja algum candidato nesse momento. Pablo Marçal, nesse momento, está inelegível, mas assim cabe recurso ainda, né, para essa inelegibilidade dele. Então, acho que seriam dois aspectos. Um candidato mais de centro, que tem desafios em se viabilizar em um primeiro turno, mas em um segundo turno tem um potencial interessante de se firmar. E, por outro lado, um candidato mais disruptivo, com uma retórica um pouco mais populista, de certa forma, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa no Poder Expresso. E a gente está sempre de portas abertas para te receber, fazendo essas análises sobre essas pesquisas. Obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço, Gabriela, Basília, foi um prazer. Até mais. Basília já volta com a gente, então, fazendo mais análises sobre o cenário político desta semana.